Brasil se acostumou a tentar resolver seus problemas através de puxadinhos, né? Medidas que são temporárias, provisórias, e isso causa ainda mais problema para o Brasil. Nós precisamos de soluções absolutamente de longo prazo, definitivas. Nós brigamos por um projeto de país, não de governo, um projeto que suceda governos, que vá além de governos, né? E a reforma tributária é isso. Nós estamos há décadas discutindo uma reforma tributária que tem causado, a falta dela tem causado muitos males para o Brasil. Você veja, Tiago, que hoje uma indústria de São Paulo, ela concorre de maneira desleal com outras empresas industriais que estão em outros estados brasileiros com benefícios muito significativos, que mudam a competitividade, a lucratividade de empresas, a ponto de, nas últimas décadas, nós temos um abandono de empresas do estado de São Paulo migrando para outras regiões do país ou da América Latina ou do mundo. Isso é muito ruim, né? Até porque a indústria é o grande alavancador do emprego, de renda, de inovação, de tecnologia, de design. E nós precisamos de ter uma concorrência isonômica. Eu acho que a indústria brasileira, a indústria paulista, não precisa de benefícios, não precisa de subsídios. Nós precisamos de isonomia competitiva, competir de igual para igual, de igual parâmetro com outras empresas. Então, hoje a gente concorre com falta de isonomia com outros estados, com outros países, como a Ásia, especialmente a China, que subsidiam sua indústria para chegar de maneira muitas vezes desleal no Brasil, e concorremos também com a informalidade, que é outro crime que a gente tem que combater com a geração de emprego formal, né? Presidente, o senhor falou bem sobre a informalidade e a gente até brinca, né? Quando a pessoa fala que ainda é contratada no regime CLT, ela parece que é uma pessoa de outro mundo, né? Que tem benefícios ainda, como se fosse algo muito velho, muito antigo. Eu pergunto para o senhor o seguinte: de que forma é possível fazer uma modernização, não só da questão trabalhista, mas também acompanhando as mudanças tributárias? A gente fala da desoneração da folha de pagamentos, que também é um pleito da própria indústria, né? Para incentivar as contratações nesse regime. Olha, você veja que a modernização da CLT, quando foi feita na recente reforma trabalhista, foi fundamental, até porque na sequência veio o drama mundial da Covid. A Covid levou todo mundo para casa. O que seria dos nossos empregos se não fosse o trabalho em home office, que graças a Deus foi previsto adequadamente nessa atualização da reforma trabalhista. Então, isso ajudou muito. Quer ver outro fato muito relevante que foi acelerado durante a Covid? Os profissionais de TI. Hoje não se acham mais profissionais aqui no Brasil, especialmente no estado de São Paulo. O déficit de profissionais de TI no estado de São Paulo está na ordem de 350 a 400 mil profissionais. E por que está acontecendo isso agora? Porque os profissionais estão se formando, eles estão sendo buscados pelos países estrangeiros, quer dizer, Canadá, Europa, Estados Unidos, a Liga Árabe e a Austrália, mais recentemente, estão atraindo esses profissionais que ganham entre 3 e 4 mil dólares ou 3, 4 mil euros, recebem em criptomoeda e não tem nenhuma garantia, né, trabalhista, né? Até porque a criptomoeda não é rastreada. Então, esse é um exemplo típico de algo que nós temos que incluir agora numa nova reforma da CLT. Como garantir os direitos, como está se discutindo agora dos trabalhadores da uberização, né, da dita uberização. Como é que a gente regulamenta isso? E a Covid mostrou claramente, Tiago, o que representa para o Brasil negativamente a informalidade. Essas pessoas apareceram do nada, o número surpreendeu a todos e eles não tinham nenhum tipo de garantia social. Por isso que o trabalho CLT é tão importante. Pois é, e a própria pandemia fez com que as pessoas trabalhassem de forma remota e a pessoa trabalha no Brasil, mas oferece o serviço para outros países. Exatamente. Né? Agora, como é que fica o regime? Como é que fica a tributação, né? Exatamente. Esse é o ponto. Eu participo de um grupo de trabalho da OIT mundial e essa é a discussão do momento. Como é que a gente garante a regularização desse tipo de profissionais em algo que é tão difícil, inclusive, de rastrear. E é por isso que é importante também a gente trabalhar corretamente com esses profissionais para eles terem consciência do risco
risco que eles correm quando, em busca de um salário bom em dólar, em euro, às vezes eles abrem mão de garantias que eles vão só perceber na hora que eles são demitidos, né? E nesse cenário, qual que é a disposição da indústria de contratar? Porque o vice-presidente da República fala em reindustrialização do Brasil. Agora, como é que você reindustrializa o Brasil se há uma concorrência muito grande fora, né, de produtos? Outro dia, até conversando com o presidente Humberto Barbato da BINI, ele disse que a gente tem que importar os componentes para montar os computadores aqui, mas a concorrência é muito difícil. Como que fica o trabalhador em relação a isso? Olha, é importante, a resposta a essa pergunta passa por uma questão fundamental que o mundo inteiro discute hoje, chamada política industrial. Novamente, são políticas de longo prazo. Quando eu debato no Business 20, que é o B20, que é o G20 para o setor privado, eu faço parte desse grupo, a maior discussão, Tiago, é que a guerra comercial entre Europa, Estados Unidos e Ásia, especialmente a China, não mais se dará através de políticas econômicas, mas de políticas industriais. E são políticas industriais que todo santo dia a gente vê anunciados de políticas de trilhões de dólares, né? E são políticas que dão previsibilidade, que dão segurança jurídica, que dão um aceno de longo prazo, que garante que as coisas que a regra do jogo não vai se alterar ao longo do tempo, e isso que atrai investimentos. Para a gente ter uma reindustrialização, uma nova industrialização no Brasil, e o Brasil ainda, Tiago, é um dos pouquíssimos países do mundo que detém o know-how de quase todos os elos das cadeias produtivas, ainda detém esse know-how. Perder esse know-how custa uma fortuna. A Europa e os Estados Unidos estão vivendo esse momento, abriram mão dessa indústria para ter tecnologia de informação e para serviços, no momento que a renda per capita era acima de $25 mil, coisa que nós estamos nos desindustrializando muito abaixo disso, é um risco brutal, né? E agora precisam fazer a virada econômica e perceberam também, talvez, o maior ensinamento dessa Covid foi a importância de você ter indústrias nos seus próprios países. Você citou corretamente o caso de chips, por exemplo. Quando aconteceu tudo isso e pararam de enviar chips e teve essa guerra da Ucrânia, que também desestabilizou as cadeias globais e regionais de fornecimento, todo mundo voltou para dentro e falou, opa, é importante manter o know-how dentro do meu país. E aqui no Brasil, além de tudo, e nós temos um agro pujante, um agro muito forte, mas também nós não podemos pensar num futuro de vender commodities, é a história do café. É importante exportar e vender a cápsula do café, e não o café em grãos. Isso agrega valor, agrega tecnologia, agrega design, né? E aí os salários aumentam, né? Claro. Agora, aqui com o presidente do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Rafael Cervoni, quando se fala em reindustrialização, é um termo talvez que é mais abrangente do que simplesmente você comprar novas máquinas, equipamentos e fazer a substituição nas indústrias, nas empresas. A reindustrialização significa também o quê? É mudar o papel da indústria ou acabar ampliando o papel da indústria no cenário econômico nacional? É isso também? É isso mesmo, até porque hoje a indústria é responsável por 69% dos investimentos de inovação no Brasil. É responsável por 67% dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Então, é um número extremamente relevante. Agora, repensar a nova industrialização do Brasil, ou a reindustrialização, é pensar em um novo mindset. E é importante isso. Nós, inclusive, no CIESP e na Fiesp, nós agregamos mais de 400 bancos de dados mundiais e colocamos inteligência artificial em um algoritmo e traduzimos isso em 9 megatendências mundiais. É importante que a gente enxergue essas megatendências, o impacto que elas terão nos processos de urbanização, nas cidades inteligentes, nas cidades sustentáveis, na saúde, na educação. A educação é um exemplo típico. As nossas escolas do SESI e do SENAI, assim como todas as escolas públicas do Brasil, foram altamente impactadas na pandemia. Os alunos foram para casa, as aulas foram transmitidas online, o aluno fechava a sua tela e o professor imediatamente perdeu o contato visual com o seu aluno e não conseguia mais segurar a classe. Os alunos estavam fazendo provas com a tela fechada e no celular conversando entre si, resolvendo a prova em conjunto. Então, o professor teve que se reinventar. Nós retreinamos todos os professores. Eles tiveram que ser
quase que um one-man show para reter a atenção de um aluno que sabe que não depende mais do professor para ter uma informação que está na palma da mão dele. Então, o professor passa a ser um tutor de informações e ajudando o aluno a pensar, a refletir, a questionar as informações num novo mundo, onde as fake news imperam, então a gente nunca sabe se aquela informação é coerente ou não. É importante a gente criar essa mentalidade do aluno de questionar as informações, buscar as fontes de origem, né? E a industrialização passa por isso. Então, um novo mindset, um processo de digitalização da produção, onde máquina passa a conversar com máquina, onde o processo produtivo e o processo de criação tem uma conexão direta com o consumidor final e muda completamente a forma da produção. A produção começa a se achatar, vários elos da cadeia são eliminados. No meu caso, o setor têxtil é uma das cadeias mais longas, vai da fibra ao varejo, né? Novos modelos produtivos com digitalização, as fábricas são muito mais compactas, poluem muito menos. Então, você passa, Tiago, a produzir num novo modelo de entrega rápida. No meu caso, a moda era primavera, verão, outono, inverno. Hoje você tem que mudar toda hora a vitrine para atrair o cliente na loja. Um cliente que está no e-commerce também, que nem mais necessariamente frequenta uma vitrine. Vitrine é eletrônica. E entre você comprar no seu celular e entregar no cliente final, nós estamos falando de 2 horas. Não são 2 dias, 2 meses, 2 semestres, 2 horas. E aí os países já começam a investir em sistemas subterrâneos pneumáticos ou entrega através de drone. Isso muda tudo, movimenta a economia e cria uma nova indústria, que é a indústria da logística, do transporte, que não é mais por terra, é por ar. A própria Embraer está lançando o eVTOL, ganhou a concorrência mundial da Uber e agora no segundo semestre já está trabalhando com eVTOLs de 1, 2, 4, 8 e 16 pessoas. Isso atrelado à inteligência artificial, ao 5 e agora ao 6G. Essa tecnologia muda a forma como a gente percebe a nossa realidade. O metaverso, a realidade aumentada, que nós estamos treinando no Senai os funcionários em ambientes mais perigosos, onde você tem que parar uma cearia, por exemplo, você tem que parar a produção e perde produtividade com isso. Para treinar um funcionário, você transporta ele para uma realidade virtual, treina o funcionário lá, hora que está redondo assim, todo treinado, você transporta ele para a realidade física. Não só você ganha produtividade, como você evita acidentes. Presidente, o senhor está falando sobre o emprego, né? Isso é importante porque a gente tem a discussão sobre a inteligência artificial, se a inteligência artificial vai até substituir o funcionário. Talvez uma discussão muito parecida com o que a gente viu lá atrás da máquina, da indústria substituir o próprio homem. Eu pergunto, qual que é o emprego do futuro na indústria? Né? O que tem de espaço para as pessoas trabalharem ainda na indústria, falando sobre esse processo de criação de empregos na indústria, porque é preciso incentivar o emprego na indústria, porque também há anos fechando empregos e há anos não crescendo efetivamente, né? É isso mesmo, e isso a gente precisa trabalhar com muito afinco, né? E nós estamos estudando isso profundamente. Quer dizer, o que vai acontecer com a robotização? A robotização, o ser humano ainda vai fazer muita diferença, ainda faz muita diferença, inclusive com a inteligência artificial.